residente do primeiro ano de hematologia e hemoterapia, e a gente vai reiniciar a nossa apresentação sobre o artigo da Sociedade Britânica, que trouxe esse guideline sobre anemia por deficiência de ferro nos adultos. Aí aqui é o guideline. Aí voltando para a parte de definições, né? Aí no próprio guideline ele inicia explicando quais seriam as definições de anemia pela OMS, né? Em homens acima de 15 anos seria um valor da hemoglobina inferior a 13, para mulheres não grávidas abaixo de 12, tá saindo, né? Aí abaixo de 12 e para mulheres gestantes abaixo de 11. Aí em seguida, ele também trazem as diretrizes do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido para suspeita de neoplasia gastrointestinal associado com a questão da anemia por deficiência de ferro, que seria uma hemoglobina menor do que 11 em homens e menor que 10 em mulheres não menstruadas, que seria justificável o encaminhamento adequado com relação à investigação diagnóstica. Aí, com relação às recomendações diagnósticas, que antes da gente dar o diagnóstico de deficiência de ferro, seja confirmado pela própria cinética do ferro, e com relação ao que é que seria definido como uma boa resposta à terapia com ferro, que seria um aumento de na verdade é porque está errado esse valor, mas seria um aumento de 1 ponto no período de 2 semanas da hemoglobina em pacientes anêmicos, é altamente sugestiva da deficiência de ferro, mesmo que o resultado do ferro seja equívoco. Aí, investigação apropriada de anemia por deficiência de ferro confirmado, foi algo que eu achei interessante no guideline, é que a gente fizesse investigação com sumário de urina, dismorfismo eritrocitário e também com a pesquisa de doença celíaca, que no Reino Unido foi verificada uma prevalência importante de doença celíaca em pessoas jovens com o quadro de anemia ferropriva. Aí, eles sugerem também que, em caso de doença celíaca encontrada, em 3 a 5% dos casos de anemia de ferro, por deficiência de ferro, rotineiramente recomendado a investigação sorológica através também de biópsia e investigação bidirecional, no caso com endoscopia digestiva gástrica, e também com relação à pós-menopausa, eles recomendam a anemia por deficiência de ferro recém-diagnosticada, tanto a investigação com endoscopia digestiva, como com colonoscopia. Aí aqui o fluxograma, né, que eu tinha mostrado anteriormente, que como é que a gente faria a confirmação, né, da deficiência de ferro, e com relação também a prosseguimento tanto da investigação como do tratamento. Aí os marcadores séricos, né, que eu tinha mostrado anteriormente, que a gente seria, no caso, a baixa ferritina, baixo valor da saturação de transferrina, baixos níveis do ferro sérico e elevada capacidade total de ligação do ferro com elevada protoporfiria. E aumento do receptor de transferrina sérica. Aí, em seguida, né, aquilo que eu tinha já comentado, que com relação à ferritina sérica ser um dos principais marcadores específicos para deficiência de ferro na ausência de inflamação. Aí uma coisa que eles levam em consideração é essa questão da ferritina ser um marcador, é uma proteína de fase aguda, né? Então eles usam como ponto de corte 45, que seria o equilíbrio ideal entre sensibilidade e especificidade para deficiência de ferro na prática. Aí aqui o fluxograma, fluxograma com relação ao perfil de ferro, como é que a gente faria. E eu também tinha achado interessante trazer essa diferença de definição, né? O que seria uma deficiência funcional e uma absoluta. A funcional seria, no caso, um paciente que ele não necessariamente tem os aportes de ferro inadequado, mas essa biodisponibilidade não é disponível para o paciente. Um exemplo que eles trazem bastante é a questão do paciente com doença renal crônica, e, em seguida, eles falam também sobre a deficiência absoluta de ferro, que é quando os estoques corporais de ferro são inadequados para a demanda do paciente. Aí, o que é que eles também trazem como uma forma de diferenciar com relação a isso? É que uma boa resposta à terapia de reposição já ajudaria a definir melhor com relação à deficiência funcional em relação à deficiência absoluta. Aí aqui é com relação aos exames diagnósticos para a parte de imagem gastrointestinal na anemia por deficiência de ferro, que aí os que eles trazem a colonografia, cápsula endoscópica, enterografia, aí a colonografia por tomografia, o que é que eles trazem de benefício, mas também de desvantagem. Um dos principais benefícios é o fato de ser um exame não invasivo, então eles, no artigo mesmo, eles trazem como uma
opção importante para pacientes muito idosos, que a gente teria que pesar risco e benefício, por exemplo, em fazer um exame invasivo, como uma colonoscopia ou endoscopia. Aí, com relação à desvantagem, é por questão tanto da imagem, a gente ter dificuldade de visualizar todas as porções do trato gastrointestinal e que ele não teria possibilidade de identificar patologias mais sutis, como ectasias, malformações vasculares, e também teria possibilidade de realizar intervenções terapêuticas, como a biópsia, a ressecção de pólipos. E a cápsula endoscópica, eles trazem como exame preferido para a investigação do intestino delgado na anemia por deficiência de ferro. E eles também trazem uma importância maior para a anemia por deficiência de ferro recorrente ou refratária, porque ele tem uma boa capacidade de investigação do intestino delgado. A enterografia por tomografia e ressonância é interessante para investigações complementares em doenças inflamatórias intestinais. E uma coisa que eles trazem no fluxograma é que depois da cápsula endoscópica negativa de qualidade aceitável, eles dizem que é interessante a gente fazer uma nova investigação do trato gastrointestinal adicional. Se o paciente tiver uma anemia por deficiência de ferro que seja refratária à terapia de reposição. Outros exames que eles trazem também é a endoscopia bidirecional, né, que seria endoscopia e colonoscopia, que eles trazem, que é uma abordagem padrão, a enterografia por tomografia computadorizada, que ajudaria para caracterização de tumores vasculares do intestino delgado e detecção de metástases. E o dispositivo assistido à enteroscopia, que ele tem uma avaliação profunda do intestino delgado, mas ele é uma abordagem bastante invasiva. Então, teria que ser bem pesado a indicação dessa abordagem. Aí, depois ele traz a questão da investigação adicional após uma cápsula endoscópica negativa, que quais seriam essas indicações? Uma queda de hemoglobina maior que 4 e uma mudança na apresentação do sangue oculto para sangramento evidente. No caso, essas seriam as principais indicações para justificar uma cápsula endoscópica negativa, porque é um exame que ele tem uma especificidade bastante interessante. Aí, eles também falam sobre a questão da terapia de reposição de ferro, não deve ser adiada, para investigações teria que ser, no caso, concomitante, e eles sempre trazem como a principal opção de tratamento da anemia de deficiência de ferro iniciar com reposição oral, que seria o sulfato ferroso, furamato ou gluconato, que são os principais disponíveis lá no Reino Unido. E se não for tolerado, antes da gente passar para a reposição endovenosa, sempre tentar iniciar tratamento em dias alternados ou reposições orais alternativas antes da gente ir para o ferro parenteral. Eles trazem também essa questão da transfusão ser bastante limitada, inclusive no artigo eles falam até sobre não ter um incremento importante no valor da correção do ferro e que os pacientes devem ser monitorados nas primeiras 4 semanas quanto à resposta da hemoglobina ao ferro oral. E o tratamento deve ser continuado por um período de cerca de 3 meses após a normalização do nível de hemoglobina. Isso é a forma da gente garantir que, além da questão da reposição do ferro, está adequada, se a reposição a nível medular estaria adequada. E o ferro parenteral, que seria principalmente indicado quando o ferro oral for contraindicado, ineficaz ou não tolerado. Principalmente isso. Aí a terapia de reposição oral do ferro, quando é que a gente considera uma resposta satisfatória, seria um aumento de 1 grama por decilitro de hemoglobina em 2 semanas. Aí ele traz algumas coisas, por exemplo, com relação às preparações de liberação modificada, que teriam uma melhor absorção a nível de porções distais do intestino delgado, mas que, assim, a princípio eles não notaram uma grande importância no aumento da absorção de ferro ou redução de efeitos colaterais. Por isso que não é recomendada esse tipo de abordagem. E a dose recomendada seria de 50 a 100 miligramas de ferro elementar e dando preferência para uma dose única diária. De preferência tomada em jejum, para ser uma melhor opção de compromisso ao tratamento inicial. Aí aqui sobre a terapia de reposição, né, que a transfusão a gente deve reservar para os pacientes que têm comprometimento sintomático ou circulatório grave, e a gente tem que ter uma meta de hemoglobina de 7 a 9 ou 8 a 10 em pessoas com doença arterial coronariana instável.
E aquilo que eu já tinha comentado, né, que a transfusão de sangue raramente é necessária para tratar a anemia por deficiência de ferro. Aí, sobre a falha, né, da terapia de reposição oral, que a definição é aquilo que eu já tinha explicado, né, que é uma ausência de um aumento de hemoglobina de pelo menos 1 grama por decilitro após 2 semanas de terapia de reposição de ferro oral. Aí, o que é que eles trazem também? Que, às vezes, o paciente pode ter uma intolerância ou falha na resposta no primeiro de 2 a 4 semanas de ferro tradicional em dias alternados. Aí o maltol férrico pode ser uma alternativa ao ferro parenteral, naqueles com anemia leve a moderada. Antes da gente passar para terapia endovenosa, eles dão essa possibilidade. E a tolerabilidade e resposta devem ser avaliadas, né? Aí eu trouxe uma tabela que ela traz a questão das formulações de ferro disponível, as doses e a porcentagem de ferro elementar. E as indicações de terapia de reposição de ferro parenteral, que seriam pacientes com sangramento significativo contínuo, má absorção devido à doença gastrointestinal, combinação de deficiência de ferro e anemia de inflamação e problemas com administração, má adesão e não resposta à terapia de reposição de ferro oral, no caso por intolerância. Aí aqui também algumas das formulações disponíveis para ferro endovenoso e com relação à segurança da terapia de resposta com ferro oral. Os efeitos adversos gastrointestinais são mais comuns nas preparações orais, mas o que é mais comum na terapia de reposição intravenosa? Principalmente reações adversas relacionadas à infusão, e eles também falam sobre a questão da cautela com o uso do ferro parenteral no contexto de infecção aguda e crônica. Não seria considerada, a princípio, uma contraindicação, mas tem que ser muito bem avaliado para a gente poder indicar. Aí, aqui, no caso, também um fluxograma com relação à anemia de deficiência de ferro, quando é que estaria indicado a reposição por transfusão, né, que seria um paciente extremamente sintomático. Se fosse um paciente quem teria indicação para a gente iniciar, a princípio, terapia de reposição oral, uma coisa que tem sempre que ser avaliada é a questão da tolerância, a possibilidade da gente passar terapias orais alternativas. Aí, essa parte do artigo, ele começa a tratar sobre diversas situações, situações especiais, né, que seriam mulheres jovens. Aí eles falam bastante sobre a questão de doenças crônicas, justamente por conta dessa questão da correlação entre doenças inflamatórias e a ferritina ser uma proteína de fase aguda, com a deficiência de ferro. Aí, para mulheres jovens, quando é que, a princípio, para a questão de investigação de trato gastrointestinal, seria principalmente aquelas velhas indicações que a gente já conhece, né? Mulheres acima de 50 anos, porque é um alto preditivo para malignidade. Mulheres na pós-menopausa, se tiver sintomas de alerta associado, que seria a questão da perda de peso, sintomas associados que chamam atenção para malignidade, né? Perda de peso, febre, toda aquela questão, né? E a indicação de risco genético importante para patologias do trato gastrointestinal. Anemias por deficiência de ferro recorrente ou persistente, que parecem desproporcionar a outra causa potencial de ferro. E a terapia de reposição de ferro deve ser incentivada, mas, no geral, em mulheres jovens, não tem a indicação de investigação endoscópica. Qual seria a indicação que estaria autorizada? Seria se a gente tivesse uma forte indicativa, a princípio, para a doença celíaca. E aí, depois, em seguida, ele fala sobre a questão de gestação, né? Que também é essa questão da biópsia do adenal e a enterografia por ressonância são consideradas seguras para a mãe e o feto durante a gravidez, se a gente tiver indicação de uma investigação mais aprofundada, mas que o Conselho Nacional de Proteção Radiológica considera prudente evitar a ressonância magnética no primeiro trimestre. Aí, sobre a questão da deficiência de ferro nos idosos, que a gente tem que levar em consideração que, no geral, é multifatorial. Inclusive, no artigo, ele correlaciona muito com a deficiência de vitamina B12, então é uma coisa que a gente tem que sempre pesquisar em conjunto, e que o diagnóstico pode ser confirmado pela medição de saturação de ferritina e transferrina. E a avaliação do trato gastrointestinal superior ou inferior deve ser considerada se a deficiência de anemia por deficiência de ferro for confirmada. Já seria diferente nas mulheres jovens, que no geral a gente não tem essa indicação, justamente por patologias malignas serem muito mais comuns na população idosa. E a administração de ferro oral continua sendo padrão de primeira linha na maioria dos pacientes. Aí, comorbidades, ele começa a entrar aqui na parte de doenças crônicas correlacionadas com a anemia por deficiência de ferro. No caso da DRC,
no artigo é tratado que é sempre uma causa potencial de anemia em qualquer pessoa com a taxa inferior a 60 de taxa de filtração glomerular e é praticamente confirmada em abaixo de 30. Aí as causas da DSC também são multifatoriais, tem a questão da hemólise, disclasia sanguínea, discrasias de células plasmáticas, e a avaliação da deficiência de ferro é bastante difícil nesse perfil de paciente, justamente por conta da ferritina ser uma proteína de fase aguda. E a deficiência absoluta de ferro na DRC foi definida como a saturação de transferrina menor que 20 e ferritina menor que 100 em pacientes pré-diálise e menor que 200 em pacientes em diálise. Aí a questão da necessidade de avaliação endoscópica pode ser difícil e que tem que ser sempre tomada em conjunto com o médico nefrologista que já acompanha esse paciente. Aí, com relação à anemia e insuficiência cardíaca, é algo interessante que foi o principal perfil de paciente que foi visto o benefício da gente fazer o ferro intravenoso, inclusive na frente do ferro oral, que seria, no caso, a anemia por deficiência de ferro no paciente com IC, uma ferritina sérica menor que 100 e a saturação de transferrina menor que 20. Também são de causas multifatoriais, e o estado inflamatório crônico em muitos pacientes com IC pode levar ao aumento da liberação de epsilina pelo fígado, resultando na redução da absorção e mobilização do ferro. Aí que os pacientes com IC podem ser examinados quanto à deficiência de ferro na medição da saturação e da transferrina, e que é muito mais comum nesse perfil de pacientes, de forma semelhante também ao paciente da DRC, uma questão da deficiência funcional e não absoluta do ferro. Aí, anemia por doença inflamatória intestinal, que seriam os níveis de ferritina de até 100 na presença de inflamação, ainda pode refletir uma deficiência de ferro. Aí eles correlacionam com o fato da saturação de transferrina ser útil para a gente poder dar o diagnóstico nesse perfil de paciente. Aí, outro perfil de paciente que também se favorece pela terapia de reposição intravenosa, porque justamente por conta da questão da inflamação intestinal, eles têm uma dificuldade de absorção do ferro oral. E que os pacientes em terapia de reposição oral com doença inflamatória intestinal não devem passar de 100 miligramas de ferro elementar por dia. Aí, quem seriam os pacientes indicados com o ferro intravenoso seriam os que são intolerantes ao ferro oral e têm anemia por deficiência de ferro moderada grave, que é definida como hemoglobina menor que 10. Aí, pacientes com doença inflamatória intestinal e anemia por deficiência de ferro, eles têm que ser monitorizados quanto à possibilidade de deficiência recorrente em ferro a cada 3 meses, justamente por conta dessa questão da dificuldade de absorção. Aí a última parte que traz no artigo é com relação à anemia, mais cirurgias do trato gastrointestinal, que assim, é um perfil de paciente que também a gente tem que levar em consideração o fato de ser um perfil multifatorial e outras deficiências associadas, justamente por conta do perfil de cirurgia, por exemplo, bypass, gastrectomia, tudo isso. Então, também tem que ser investigado com relação a outras deficiências correlacionadas, e que eles falam justamente isso, que não é seguro a gente atribuir a anemia desse paciente ser apenas por deficiência de ferro. E também a gente não excluir a possibilidade de outras possibilidades de causas além da questão cirúrgica. E sem a suplementação, a prevalência percentual tende a aumentar ao longo dos primeiros 10 anos do pós-operatório. Tá bom. É porque eu achei que eu tinha botado obrigada. Tá bom. Quero agradecer a presença, a palestra da nossa residente em hematologia e hemoterapia, né, a doutora Laura, e queria abrir para pergunta, né, para a plateia e para aqui online, se alguém quiser escrever alguma pergunta, algum comentário, pode falar aqui alguma coisa. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui na plateia? A doutora Fernanda está aqui conosco, a doutora Luani. Eu gostaria de perguntar para a Laura, né,
tem uma parte do guideline que ele fala um pouco sobre a história e exame clínico do paciente, né? Como hoje em dia, às vezes, a gente, né, é muito ligado a pedir exames para o paciente, mas ele reforça a importância da história e exame clínico do paciente. Aí que você comentasse alguma coisa sobre o que ele aborda no artigo sobre isso. Não, está no próprio fluxograma do artigo, e eles levam em bastante consideração ser uma das principais ferramentas, avaliação clínica, até para poder direcionar com relação às possibilidades das causas para anemia por deficiência de ferro, né? Eu não lembro o percentual exato que eles botam, mas eles botam como uma evidência de moderada a forte para o exame físico na investigação da anemia por deficiência de ferro. Então, continua sendo uma ferramenta bastante importante. Na frente até do que os exames complementares. Ele coloca como força de 100% a história clínica do paciente, né, para poder avaliar a anemia por deficiência de ferro. E desses exames que o guideline apresenta, lembrar que é de 2021, vai ter atualização, antes vão ser duas perguntas. Algum desses exames você não tinha conhecimento deles, que assim, a primeira vez que eu li esse guideline, assim, olha, isso aqui tem para fazer, né, não sabia que poderia fazer esse tipo de exame, né, algum dos exames você, né, se declarou como fez, quais, por exemplo? Por exemplo, esse que era a interografia direcionada assistida, eu não entendi nem muito bem como é que seria a realidade. Esse eu nunca vi fazendo aqui, não sei se alguém tem, aqui a gente não tem gastroenterologista, né, mas a gente também, esse aqui eu nunca vi. Inclusive, estava preocupada em alguém perguntar sobre esse, porque eu não conhecia. Aí, na verdade, chamou a atenção a disponibilidades que eles têm, né? Tipo, por exemplo, para indicar a cápsula endoscópica para esses perfis de pacientes, a colografia. Então, eu também tive um pouco de dificuldade de entender a diferença em relação à enterografia, com tomografia computadorizada para colografia, mas eu acho que é questão de posicionamento, seria o mesmo exame. Mas, principalmente esse assistido, que eu não conhecia. Antigamente era utilizado para avaliar a parte gastrointestinal por imagem, né, o raio-x com contraste. Talvez seja isso que a gente já falando em relação à colografia. Né? Hoje em dia você já consegue fazer a enterotomografia ou a ressonância, né, enterografia por tomografia ou por ressonância, né, não é tão disponível pela parte do SUS, mas você consegue no sistema suplementar já com mais facilidade. Né? E um exame mais antigo que a princípio, ele não dá muita importância sobre a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Eu nem lembro dele comentando muito no artigo, sabia? Porque ele não dá importância. Até ele fala, né, mas ele diz que não tem um papel. A gente costuma ver as pessoas pedindo, os clínicos pedindo, os médicos pedindo esse exame, mas é um exame que, no momento, ele não fala muito como importante na definição, né, nesse artigo, na definição da conduta. Né, ele nem coloca dentro dos fluxogramas mesmo, não. Distorção interessante, mas a gente vê muito pedindo, porque é um exame que dá muito falso positivo e falso negativo, né, né, então isso dificulta a interpretação do exame. O que mais que você gostaria de comentar do artigo? Eu achei interessante que eles colocam no fluxograma a questão tanto da investigação com sumário de urina, como também a questão do dismorfismo, porque não é algo que a gente bota na nossa investigação como dentro do fluxograma na parte inicial, e eles botam isso como de maior importância. Um dos locais que você pode ter perdas sanguíneas crônicas, né, o trato geniturinário, né, então ele coloca como, né, a avaliação do sumário de urina, né, a cistoscopia para avaliar a parte de possíveis sangramentos no trato urinário. Né. Porque no geral a gente começa a pensar para essa investigação quando o paciente tem alguma queixa correlacionada com hematúria, né? Mas dentro do fluxograma inicial não é uma coisa que a gente use muito, né? Achei interessante também. Vamos aproveitar aqui a presença da doutora Loni e da doutora Fernanda, né, que são a doutora Loni, diretora de hematologia aqui do EMOS, a doutora Fernanda, coordenadora do ambulatório de transfusão. O EMOS, ele tem um ambulatório de PBM, de avaliação das anemias, e perguntar como é que está sendo a disponibilidade tanto do ferro oral como do ferro endovenoso, e como é que é avaliado a disponibilidade para os pacientes, né, qual o paciente eu dou ferro oral, qual o paciente eu dou ferro endovenoso. Então, vou aproveitar aqui a doutora Fernanda, coordenadora do ambulatório de transfusão aqui do EMOS. Pronto. Bom dia, gente. A gente tem um ambulatório de PBM, né, que esse ambulatório a gente recebe paciente referenciado de vários serviços, né, basta vir com um encaminhamento médico e o paciente já é marcado. E aí a gente tem atualmente 4 turnos do ambulatório por semana,
com hematologistas, que avaliam a necessidade, né, de reposição de ferro. A gente dispõe do exame, né, do estudo do ferro. No nosso serviço, e para investigação diagnóstica, a gente dispõe de ultrassom abdominal, a gente fez um acordo com o César Caus, agora atualmente a gente tem endoscopia e colonoscopia via César Caus. A gente consegue tomografia também no Hospital das Clínicas, no Hospital da Polícia, para investigar esses pacientes que não têm diagnóstico da etiologia da deficiência de ferro, né? O médico vai avaliar, o médico do nosso ambulatório vai avaliar, se o paciente precisar de ferro oral, o paciente pega no posto de saúde, né, que dispõe de sulfato ferroso, e aqui a gente dispõe de hidróxido férrico e, em alguns casos selecionados, a gente dispõe de ferro inject também, para alguns casos selecionados, né. Os nossos pacientes fazem a infusão aqui ou na clínica do Instituto ProM, né, do IPH, com quem a gente tem um convênio, e normalmente a gente faz aquela avaliação, né? Faz o ferro oral para aqueles pacientes que toleram ferro oral, assim, é mais fácil de dizer as indicações do ferro endovenoso, né? Então, paciente que está perdendo muito sangue, que a gente sabe que o ferro oral não vai suprir, não está respondendo ao ferro oral, ou paciente que a gente tem muito aqui, paciente com neoplasia, né? Com câncer, então tem aquele componente de deficiência funcional e que a resposta ao ferro oral não vai ser boa. Paciente que já fez cirurgia bariátrica ou alguma outra cirurgia no trato gastrointestinal em que a absorção não vai ser tão boa, ou um paciente que precisa repor o ferro de uma forma muito rápida, né, porque vai para uma cirurgia que tem uma certa urgência, uma suspeita de câncer, gestante no final da gestação, que também precisa repor o ferro muito rápido. Acho que é isso. Né? Mais alguma coisa? E a gente está, assim, desde agosto, mais ou menos, do ano passado, que a gente tem o Ferro Inject, né? A gente ainda não sentou para fechar quem são os pacientes que vão ter acesso. Os pacientes que a gente já fez atualmente é uma paciente com telangiectasia hemorrágica hereditária, né? Que você faz hidróxido de ferro e ela nunca conseguia, na verdade, fazer o hidróxido de ferro só, porque estava sempre transfundindo. Quando a gente fez ferro inject numa dose até fora de bula, né, que foi 500 miligramas por semana, foi quando ela conseguiu ficar 2 semanas, não foi? Sem transfusão, que ela nunca tinha, né, assim, fazia tempo que ela não conseguia ficar 2 semanas sem transfusão. E a tendência é que a gente passe a usar mais o ferro inject nos pacientes com cardiopatia, né? Teve uma paciente que a gente fez, que era uma transplantada cardíaca, e que tinha uma ferropenia, precisava fazer o procedimento cirúrgico, e aí a gente fez o ferro inject, até pela questão do volume também, e porque na literatura tem alguns estudos mostrando que esse perfil de pacientes tem uma resposta melhor e mais rápida com o uso do ferro inject, né? Mas aí vai ser o nosso próximo passo, atualizar o nosso protocolo, para definir realmente quem vão ser esses pacientes que vão fazer ferro inject e não o sacarato. Obrigado, doutora Olini, obrigado, doutora Fernanda. E, assim, como a doutora Laura falou muito bem sobre a resposta para cá, doutora Laura, para a gente ficar na câmera, aqui, a câmera está para cá. Falou muito bem sobre a resposta à terapia de reposição, né, que em 2 semanas você sobe 1 grama por decilitro da anemia, né, você pode chegar a mais de 10 gramas por decilitro. A gente tem um grande desafio, que naqueles pacientes, lembrando que todo paciente com anemia tem um desfecho desfavorável, né, mas um dos grandes desafios é a avaliação desse paciente para a cirurgia, né, a avaliação perioperatória. Se o cirurgião, né, se o serviço tiver um ambulatório de avaliação de anemias, né, lembrando que a anemia ferropênica, ferropriva, ela é uma das causas mais comuns, não causa, né, uma das situações mais comuns, né, na humanidade, né, a instituição de um ambulatório de perioperatório de avaliação de anemia, ele é muito importante. E a gente tem aqui um serviço de coordenação das agências transfusionais, que a gente tenta incentivar esse ambulatório, e queria aproveitar a presença da doutora Sabrina, que avalia um pouco essa parte das agências transfusionais, das dificuldades, dos desafios, né, e dos planos para incentivar os hospitais a terem a anemia, a investigação da anemia perioperatória nos hospitais. O HU já consta com um ambulatório, que é com a doutora Suzana, né, anteriormente com a doutora Denise, também fazia. A doutora Olani faz esse ambulatório de anemia perioperatória, a doutora Olani também trabalha na EBSER, ou não, né? Desculpa, ambulatório de
de avaliação de anemia perioperatória, a Suzana, tu também tá? Só a Suzana? Olha, olha, né, que é aqui do Complexo Hospitalar Walter Cantillo. Então, doutora Sabrina, das outras agências dos hospitais que a gente acompanha, como é que estão os desafios e os planos? Na verdade, esse ano a gente quer muito trabalhar, né, o projeto da preservação do sangue do paciente. E a gente sabe assim que ainda é muito rudimentar na maioria dos hospitais. Ixi, será que é porque eu não estou segurando? É muito rudimentar na maioria dos hospitais o que a gente consegue abordar. Por mais que esses pacientes tenham curta permanência, até ferro oral, por exemplo, é muito limitado. Eu estou falando de hospitais maiores, por exemplo, eu trabalho no IJF e a gente tem dificuldade de conseguir ferro oral, né? E a gente está engatinhando, tentando padronizar. Então, assim, o nosso trabalho esse ano com a questão do PBM seria exatamente a gente tentar otimizar essas reposições no hospital, né? Conscientizar a necessidade de introduzir reposição de ferro, mesmo que empírica, uma vez que a gente não tem acesso ao perfil de ferro na grande maioria dos hospitais. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar mesmo do básico, de ter a disponibilidade das medicações. A gente, como EMOS, tem tentado ajudar, né? Fazendo um fornecimento de ferro venoso de acordo com a necessidade dos pacientes, mediante uma solicitação do médico assistente, né? A gente tem um formulário, não sei se vocês conhecem, a gente tem um formulário disponível no site do EMOS, onde em qualquer serviço a gente pode fazer uma solicitação, né? Mediante uma justificativa e os exames do perfil de ferro, a gente pode tentar fornecer esse ferro venoso. Mas é claro que o ideal é a gente ter uma abordagem mais ampla, né, para que os hospitais tenham ferro venoso, para que os hospitais tenham ferro oral, tenham a disponibilidade do perfil de ferro e que pelo menos façam essa reposição empírica na falha de tudo isso, né, principalmente do ferro oral. Então, é muito comum que os pacientes fiquem muito tempo internados, né, como o SUS, a gente não tem a disponibilidade de um serviço privado que o paciente chega e já opera, então a gente tem um tempo para otimizar muitas vezes o paciente, né, a gente precisa criar os fluxos para que isso aconteça de uma forma mais rápida e que essas instituições tenham acesso às medicações e aos exames, que é muito difícil, né? Mas a gente vai tentar ajudar nessa empreitada aí esse ano, espero que dê certo. Queria agradecer a doutora Sabrina a participação, obrigado. Né? Alguém gostaria de perguntar alguma outra pergunta, alguma outra situação? Queria agradecer a todos, vou deixar as últimas palavras com a doutora Laura, e queria pedir para os residentes que estão aqui ficarem, que nós vamos ter um pequeno teste depois da término da apresentação, tá certo? Doutora Laura, por favor, a câmera, Então, só agradecer pela oportunidade da apresentação, pela atenção também, só isso.